Agora vamos orar de novo. Ó nosso Deus e Pai, nós te louvamos por quem és o Senhor e te agradecemos por esse privilégio tão grande de estarmos juntos nesse santo dia para te louvar, para te render a honra, a glória tão devida a ti e de sermos tão abençoados por este meio de graça do batismo da Joy e agora por esse meio de graça da pregação da tua palavra. E assim pedindo que abençoe o pastor Brian e abençoe, ó Deus, a tua palavra a nós e nos fortalecendo na tua graça, nos abençoando e nos abençoando de ver a verdade e é o tanto que nós necessitamos de esta tua palavra, que é o pão da vida. E te louvamos, te bendizemos, e pedindo que nos abençoe em sendo atentos a tudo que é dito e que sejamos edificados para a tua honra, para a tua glória. E pedimos tudo em nome de Cristo Jesus. Com perdão dos nossos pecados, oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Our scripture today is from Mark chapter 8, Nossa escritura hoje é do Evangelho de Marcos, capítulo 8, from verse 34 through verse 38. dos versículos 34 a 38. And he summoned the crowd with his disciples and said to them, "If anyone wishes to come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me. For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake and the gospel's will save it. For what does it profit a man to gain the whole world and forfeit his soul? For what will a man give in exchange for his soul? For whoever is ashamed of me and my words in this adulterous and sinful generation, the Son of Man will also be ashamed of him when he comes in the glory of his Father with the holy angels." Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Let us pray and ask God's blessing on his word. Oremos e pedimos a bênção do Senhor sobre a tua palavra. Lord God, we thank you for your holy word. Senhor Deus,
nos agradecemos pela sua santa palavra. We thank you that every word proceeds from your mouth and is true. Agradecemos que cada palavra procede da tua boca e é verdade. Lord, make this word useful to our hearts today. Senhor, faça que essa sua palavra seja útil a nós hoje, That we can be taught and corrected and trained in righteousness. que possamos ser ensinados e corrigidos e treinados em retidão. Drive the devil far from us today. Afaste o diabo longe de nós hoje. And bless us by your grace, for we pray in Jesus' name. Amen. E nos abençoe pela sua graça, pois é em nome de Jesus oramos. Amém. There are certain passages in Holy Scripture that are very significant. Há certas passagens nas Santas Escrituras que são muito significantes. And perhaps they are more important than some other passages. E talvez uns são mais importantes do que outros. That does not deny the inspiration and authority of any sentence in Scripture. E isso não é de negar a inspiração e a autoridade de qualquer sentença achada nas Escrituras, na palavra de Deus. Every word of God from Genesis through Revelation Cada palavra de Deus, de Gênesis ao Apocalipse, is God's holy word breathed out from the Lord himself. é a palavra santa de Deus, respirada de Ele mesmo. We affirm this, E nós afirmamos isto. but we also recognize that some sections carry extraordinary importance for our faith. Mas também reconhecemos que certos trechos levam uma importância extraordinária para a nossa fé. I believe we are looking at a very important passage today. E eu acredito que estamos olhando, considerando uma passagem muito importante agora. Mark chapter 8, 34 through 38 has crucial things to tell us about the Christian life. Marcos, capítulo 8, versículos 34 a 38, tem coisas tão cruciais para nos informar sobre a vida cristã. What it means to be a follower of Jesus Christ. E o que significa de ser um seguidor de Jesus Cristo? Today I want to look at this passage twice. E hoje quero olhar essa passagem duas vezes. This morning we will look at verse 34. E agora de manhã vamos olhar o versículo 34. Then tonight we will look at the rest of the passage. E aí hoje à noite consideremos o resto da passagem. This small section of God's Word E esta pequena seção da palavra de Deus may do much to clarify for you possa ser que esclarece muito para você how you are to live as a disciple of Jesus Christ como deves viver como um discípulo de Jesus Cristo. in a hostile world where wickedness seems to run rampant. Num mundo hostil, onde a maldade parece solta.
So this morning I want to start by considering discipleship and self-denial. Pois hoje de manhã quero considerar, focando em se negando a si. Then we will look at discipleship and cross-bearing. E daí vamos olhar ao discipulado e levando a nossa cruz. And then finally, look at discipleship and following Christ. E finalmente olhando a discipulado e seguindo Cristo. Jesus had just carried on a discourse with his 12 disciples. Jesus tinha acabado de ter um discurso com seus discípulos, But now the Savior takes in a larger audience for these statements. agora o Salvador toma uma audiência bem mais ampla para estas afirmações. Mark tells us that he summoned the crowd with his disciples. E Marcos nos afirma que ele chamou as multidões com seus discípulos, So this message is for the 12, pois essa mensagem é para os 12, but for a broader crowd as well. mas também abrangendo uma multidão bem maior também. And since this passage has been preserved by the Holy Spirit, E como essa passagem tem sido preservada pelo Espírito Santo, we conclude that it is for us today. possamos afirmar e concluir que é para nós hoje. Not just people long ago, Não apenas para pessoas de muitos tempos atrás, but for all of you mas para todos vocês. and for me too. E para mim também. For this reason, we should consider this passage E por esta razão, devemos considerar esta passagem as a call or an invitation to be disciples of the Lord Jesus. para considerar que seja uma convocação e uma convite para sermos discípulos do Senhor Jesus. He is telling us what it means to follow him. Ele está nos afirmando o que é de seguir a Ele. We should heed his call. E devemos atender a sua chamada. We should accept his invitation. E devemos aceitar sua convite. The opening statement of his call to discipleship E a afirmação com qual iniciou essa discipulado is in the logical form of an if-then statement. está numa forma lógica de se, então, afirmação. We are very familiar with this simple logical expression. Estamos muito familiarizados com essa expressão bem lógica. Parents tell their children this. Os pais afirmam isso a seus filhos. If you eat your food, Se você come a sua comida, then you may have dessert. daí pode ter o sobremesa. If you don't eat your food, E se você não come you may not have dessert. seu alimento, verduras, não pode ter o sobremesa. The first part is the condition. A primeira parte é a condição. The second part is the promise. E a segunda é a promessa. If you meet the condition,
Se você supre a condição, then you will receive the promise. pois haverá de receber a promessa. Jesus is always logical. Jesus sempre é lógico, He is always rational. sempre é racional. Jesus does not call us to close our eyes and to jump into the darkness. Jesus não nos chama a fechar nossos olhos e pular no escuridão. Christianity is never a blind leap of faith. A cristandade nunca é pulo cego de fé, But always a careful consideration mas sempre uma consideração cuidadosa, made with our eyes wide open. feita com os nossos olhos bem abertos. Notice also his use of the word must. Note também o uso da palavra deve. If anyone wishes to come after me, he must. Se alguém deseja seguir após mim, ele deve. Must denotes necessity. E essa deve denota necessidade. It was necessary for Jesus to suffer E foi necessário que Jesus sofresse to be rejected and to die, e a ser rejeitado e a morrer, and to rise again from the dead, e de ressuscitar de novo da morte. because God had determined this to be. Porque Deus tinha determinado que seja. This was God's plan of redemption. Este foi o plano de Deus para a redenção. It was not optional for Jesus to suffer and die. Não foi uma opção para Jesus a sofrer e morrer. In the same way, God's plan requires certain things from those who come after the Savior. Da mesma forma, o plano de Deus requer certas coisas para seguir o Salvador. The first demand of discipleship has to do with self-denial. E a primeira exigência de discipulado tem a ver com se negando. Let me tell you what self-denial doesn't mean. Deixa-me lhe dizer o que se negando não significa. It doesn't mean denying certain things to yourself. Não significa negando certas coisas a si. When I come to Brazil, I love açaí. Quando eu venho ao Brasil, eu amo o açaí. We don't have açaí in the United States, Nós não temos o açaí nos Estados Unidos. and I love to eat açaí. E eu amo de comer o açaí. Real Brazilian açaí. A verdadeira açaí brasileira. So when I'm sitting at the table and I've had my cup of açaí, Então eu, sentado na mesa, e já tive meu copo de açaí. I've eaten it and I've enjoyed it. Eu já tomei e degustei. I look at the bowl and there's more açaí there. E eu vejo na tigela mais açaí ali. I want more açaí. Eu quero mais açaí. But I say, no more. I cannot eat anymore. I must not eat any more açaí. Mas me digo que não devo comer mais açaí. So I deny myself açaí. E eu me nego a mais açaí. That can be a very good thing. Isso pode ser uma coisa muito boa. But that is not what Jesus is talking about here. Mas não é isto que Jesus está falando aqui. He is not saying you should deny yourself things in this world.
não está afirmando que você deve se negar de coisas boas aqui nesse mundo. Instead, self-denial means saying no to you. Ao invés, negando assim, é dizendo não a você mesmo. It means denying yourself. É negando a si. The Greek word that is used here E a palavra grega que é usada aqui means to deny, to disown, to repudiate, or to disregard. significa de negar, de não possuir mais, não ter mais nada a ver com aquilo. So if anyone would be a follower of Christ, Pois se alguém é um seguidor de Cristo, he must disown himself. ele tem que perder de si mesmo, que desvincular de dizer que eu sou meu. He must repudiate himself. Deve se repudiar. He must disregard himself. Você tem que se não dar aquela diligência de cuidar do meu interesse. Turning away from yourself, you must turn to Christ. E deixando de si, deve se tornar a Cristo. You are no longer in control of your own life. Você não é mais no controle da sua vida. You are not the central figure in your own life. Você não é a figura central na sua própria vida. You are turning your back on yourself. Você está dando as costas a si mesmo. Listen to our friend John Calvin. Ouça nosso amigo João Calvino. He says, "Let us therefore not seek our own, but that which pleases the Lord." Ele afirma: deixa que nos não procuramos o nosso próprio, mas aquilo que agrada ao Senhor And is helpful to the promotion of His glory. e que contribui para a promoção da sua glória. There is a great advantage Há uma grande vantagem in almost forgetting ourselves em quase esquecendo de nós mesmos and in surely neglecting all selfish aspects e certamente negligenciando tantos aspectos sobre nós mesmos. For then only can we faithfully try Que somente assim que podemos com fidelidade procurar to devote our attention to God and His commandments. a nos devotar aos mandamentos de Deus. For when Scripture tells us to discard, Pois quando a Escritura nos manda, nos forma para descartar all personal and selfish concerns, todas as preocupações pessoais e tão centrado em mim, it does not only exclude from our minds the desire for wealth, não apenas exclui das nossas mentes o desejo da riqueza, the lust for power and the favor of men, e aquele desejo de poder e o favor de homens, but it also banishes false ambitions, mas também há de
cortar, a banir as falsas ambições. and hunger for human glory with other more secret evils. E ainda com mais fome de uma glória humana, com outros males secretas piores. So Calvin is saying this: Então, Calvino está afirmando isto. before we can pay attention to God as we should, Antes que possamos dar a atenção devida a Deus, we must forget ourselves temos que nos esquecer de nós mesmos and turn away from all of our sinful, false ambitions e de retornar fora de todas as nossas ambições falsas. We turn away from ourselves and we turn to God in Christ. Nós deixamos nós mesmos e giramos a Cristo Deus. Let me ask you this question: Deixe-me lhe fazer esta pergunta. who reigns supreme in your life? Quem reina supremo na sua vida? Who is central and primary in your life? Quem é central e primária na sua vida? Is it you or is it Jesus Christ? É você ou é Jesus Cristo? Do you embrace Christ as he is offered to you in the gospel? Você abraça Cristo como ele é oferecido no Evangelho? Or are you clinging to yourself? Ou você está se agarrando consigo mesmo? Are you seeking first his kingdom and his righteousness? Está à busca do seu reino, da sua justiça? Or do you seek your own kingdom and your own righteousness? Ou está à procura do seu próprio reinado e sua retidão? Self-denial requires self-surrender. Negando a si, exige a entrega de si. That we would surrender all to the Lord Jesus. Que havemos de render tudo ao Senhor Jesus. The person who would be a follower of Jesus must deny himself. A pessoa que é de ser um seguidor de Cristo tem que se negar. But he must also take up his cross. Mas também deve conduzir a sua cruz. Cross-bearing is another essential component for true discipleship. Conduzindo a sua cruz é um outro aspecto tão importante para o discipulado. In our day, the cross has lost its horror. No nosso dia, a cruz tem perdido o seu horror. It is often used in jewelry, É frequentemente utilizado em joias. necklaces with crosses are fashionable for Christians. A coisa com cruz é na moda para crentes. And sometimes even for non-Christians. E às vezes até para os incrédulos. It is viewed as an attractive fashion statement. É utilizado com uma afirmação da moda. A way of saying, I am a Christian. De uma forma afirmando que eu sou um cristão. In the first century, there was no positivity about crosses. Mas no primeiro século não tinha nada de algo positivo da cruz. In the context of Jesus' day, the cross conveyed suffering. No contexto do dia de Jesus, a cruz representava e comunicava sofrimento And horrific pain
and shame and death. E dor horrível. E uma vergonha. E a morte. The cross was an instrument of execution A cruz era um instrumento de execução that was associated with painful suffering. e que era muito associado com um sofrimento tão agudo. It was a death that was excruciating. Era uma morte excruciante, tão dolorido. Not only would the hands and the feet be pierced by large spikes, Não que apenas as mãos e os pés serem colocados grandes pregos, but the victim would be hung up in order to suffocate to death. mas o vítima era pendurado para sufocar até a morte. If the person had been scourged before being crucified, E se a pessoa fosse açoitado antes de ser crucificado, the open wounds on the back would scrape against the rough wood of the cross. as feridas nas costas iam grosando na madeira da cruz, Creating horrible pain. criando ainda mais dor horrível. The Romans reserved crucifixion only for the worst criminals. E os romanos reservavam a crucificação para os piores criminosos. It was an instrument of torture and humiliation. Foi um instrumento de tortura e de humilhação. No Roman citizen would ever be subjected to crucifixion. Nenhum cidadão romano seria sujeito à crucificação. It was not a fashionable death. Não era nada de moda. Jesus knew not only that he must die, Jesus sabia que ele não apenas necessitava morrer, but that he would be crucified. mas ele seria crucificado. He spoke of this to his disciples. E ele falou sobre isso a seus discípulos. And despite their ignorance, E a despeito da sua ignorância, he knew beyond any doubt the pain and the shame that lay ahead for him. ele sabia sem dúvida nenhuma sobre a dor e a vergonha que estava à sua frente. He must be killed, Ele tinha que morrer. and that must take place on a cross. E isso tinha que acontecer na cruz. Only through Jesus' death on the cross E somente mediante a morte de Cristo na cruz could redemption be accomplished. podia a redenção ser realizada. Therefore, Jesus set his face like flint to go to Calvary. Pois Jesus se colocou, posicionou para seguir a Calvário And to do what was needful to purchase men for God. e fazer o que fosse necessário para comprar homens para Deus. Not only would he die on the cross, Não que apenas ele morreria sobre a cruz, but those who follow him must share in his sufferings. mas aqueles que os seguem devem sofrer nos seus sofrimentos. Paul tells the Galatians this in Galatians 2, verse 20. E Paulo afirma para os Gálatas isso em versículo 2, Gálatas 2, 20. I have been crucified with Christ, Eu tenho sido crucificado com Cristo, and it is no longer I who live,
E não é mais eu que vivo, but Christ lives in me. mas Cristo vive em mim. And the life which I now live in the flesh, E a vida que agora eu vivo na carne, I live by faith in the Son of God, eu vivo mediante a fé no Filho de Deus, who loved me and gave himself up for me. o qual me amou e deu a si por mim. Elsewhere, he tells the Philippians the same thing. Em outra passagem afirma a mesma coisa aos filipenses. For to you it has been granted for Christ's sake Pois a ti tem sido garantido por Cristo, not only to believe in him, não apenas de crer nele, but also to suffer for his sake. mas tem para sofrer por seu caso. Peter advises his readers E o Pedro aconselha seus leitores, to the degree that you share in the sufferings of Christ, ao grau que você sofre nos sofrimentos de Cristo, keep on rejoicing, continua a regozijar, so that at the revelation of his glory, pois para que na revelação da sua glória you may rejoice with exultation. você possa regozijar com exultação. Over and over and over again, Repetido de novo e de novo e de novo, the Bible tells us that we must share the sufferings of Christ. a Bíblia nos afirma que devemos compartilhar os sofrimentos de Cristo. This is what Jesus means when he says, E é isso que Jesus afirma quando ele diz: we must take up our cross and follow him. nós devemos conduzir a nossa cruz e o seguir. This is perhaps the hardest thing. Talvez isto é a coisa mais difícil. We do not like to suffer. Nós não gostamos de sofrer. We will do many things to avoid suffering. Façamos tanto para evitar o sofrimento. Yet Jesus suffered, Mas Jesus sofreu and he calls us to share his suffering. e nos chama de compartilhar seus sofrimentos. Our friend John Calvin summarizes this for us. E nosso amigo João Calvino dá sumário para nós. For all whom the Lord has chosen and received into the society of his saints, Pois todos que o Senhor tem escolhido e recebido na sociedade dos seus santos ought to prepare themselves for a life devem se preparar para uma vida that is hard, difficult, laborious, and full of countless griefs. que é repleto de uma vida difícil, tanto trabalho e tantas tristezas, dificuldades. It is the will of their heavenly Father É a vontade do seu Pai Celestial to try them in this manner that he may test them. de prová-los desta maneira, que possa prová-los. He began with Christ, his firstborn son, Ele iniciou com Cristo, seu primogênito, and he pursues this manner with all his children. e ele segue desta maneira com todos os seus filhos. For though Christ was his most beloved son, Mesmo que Cristo é o seu primogênito mais amado filho,
it may be truly said that he was not only continuously afflicted, pode ser afirmado de verdade que ele não era apenas continuamente afligido, but that his whole life was a perpetual cross. mas que a sua vida inteira foi uma cruz perpétua. John Calvin experienced this in his own life. E o João Calvino experimentou isso na sua própria vida. He had many hardships and much suffering. Ele teve muitas dificuldades e muito sofrimento. And so when he talks about a life that is hard and difficult, Pois quando ele fala de uma vida que é difícil, that describes Calvin's life. isso descreve a vida do Calvino. Because that's the life of every true Christian. Pois essa é a vida de cada verdadeira cristão. As we identify with Christ, Então, enquanto nós nos identificamos com Cristo, we must accept all of the suffering and affliction havemos de aceitar todo o sofrimento e aflição that comes due to our association with Christ, the crucified one. que acompanha a nossa associação com aquele que foi crucificado. So if a person wishes to be a disciple, Então, se a pessoa deseja ser um discípulo, he must first deny himself ele tem que, em primeiro lugar, negar a si mesmo. then he must take up his cross. Daí deve conduzir a sua cruz, But he must also follow Christ. mas também ele deve seguir Cristo. Now, in a sense, this may seem redundant. De um sentido, isso pode parecer redundante. A disciple, by definition, is a follower. Um discípulo, por definição, é um seguidor. A disciple is a person who has committed himself to the teachings and the lifestyle of his master. Pois um seguidor é aquele que se comprometeu aos ensinos e o estilo de vida do seu mestre. The master discipleship or disciple relationship was well known in the ancient world. E esse relacionamento de mestre e discípulo era muito bem conhecido no mundo antigo. This was true of the Pharisees. Isso foi verdade com os fariseus. The Pharisees had followers or disciples. Eles tinham seguidores ou discípulos. John the Baptist also had disciples. João Batista também tinha discípulos. Even in Greek philosophy, there were disciples. E mesmo na filosofia grega havia discípulos. They would attach themselves to a philosopher and follow him. E ele se ligava a um filósofo e o seguia. They would learn from his teaching and promote his views. Eles aprenderiam dos seus mestres e promovia seus ensinos. So the point that we should not miss is this. Pois o que não devemos perder de vista, A follower of Jesus Christ must actually follow Jesus Christ. um seguidor de Jesus Cristo deve, de fato, seguir Jesus Cristo. It is no good to claim to be a follower of Christ Não tem aproveito nenhum de reivindicar de ser um discípulo de Cristo, but then never to follow your master. mas não seguir seu mestre. This sort of person would be a false disciple.
Tal pessoa assim seria um falso discípulo. So, what does it mean to follow Christ? Pois o que significa de seguir Cristo? First, you must believe what Jesus actually teaches. Em primeiro lugar, deve crer aquilo que Jesus atualmente ensina. Earlier in this chapter in Mark's Gospel, E mais cedo nesse Evangelho de Marcos, Peter had made a good profession of faith. o Pedro tinha feito uma boa profissão de fé. He said that Jesus was the Christ, the Son of the living God. Afirmou que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. But when Jesus taught Peter that Jesus had to suffer many things, Mas quando Jesus ensinou Pedro que Jesus haveria de sofrer muitas coisas, that he would be rejected and killed and would rise again, que ele seria rejeitado e morto e aí ressuscitado. Peter pushed back against Jesus. E o Pedro empurrou contra Jesus. Peter didn't believe Jesus' teaching. O Pedro não acreditava nesse ensino de Jesus. Peter didn't want Jesus to continue to say these things. E o Pedro não queria que Jesus continuasse a afirmar estas coisas. You cannot have a disciple who puts himself above his teacher. Você não pode ter um discípulo que se coloca acima do seu mestre, Or tells his teacher what to teach. ou que diz ao seu mestre o que ensinar. A true disciple believes and accepts whatever his teacher proclaims. Um verdadeiro discípulo acredita e aceita aquilo que ele é ensinado. My question for you is this, A minha pergunta a você é esta. and this is a question for the young and the old. E é uma pergunta aos jovens e aos mais idosos. For children, for teenagers, for adults, for the elderly. Para o mais novo, e os médios e os mais velhos. Do you believe what Jesus teaches? Você acredita aquilo que Jesus ensina? Do you accept the teaching of Jesus Christ? Você aceita o ensino de Jesus Cristo? You must answer honestly. Deve responder com honestidade. If you do not believe what the teacher teaches, Se você não acredita aquilo que o professor ensina, you cannot be his disciple. você não pode ser seu discípulo. This does not mean that you understand everything that Jesus says. Isso não significa que você entende tudo que Jesus afirma. There are some teachings from Jesus that are hard to understand. Há certos ensinos de Jesus que são difíceis a entender. There are some passages in the Bible that I don't understand. Há certas passagens na Bíblia que eu não entendo. This is not saying you must thoroughly comprehend everything Jesus teaches. Isso não está afirmando que você tem que inteiramente entender tudo que Jesus afirma. But do you believe it? Mas você crê? Even if you don't fully understand it, do you believe him? Embora que você não entenda inteiramente, mas você crê naquilo que ele tem dito? A faithful follower must also obey the instructions of the teacher. Um fiel seguidor há de obedecer os ensinos do instrutor.
Obedience is another key for successful discipleship. Obediência é uma outra chave tão importante para o correto discipulado. We see this in 1 John chapter 2 verse 6. Nós vemos isso em 1 João, capítulo 2, versículo 6. The one who says he abides in him Aquele que afirma que permanece nele ought himself to walk in the same manner as he walked. deve seguir, andar na mesma maneira que ele andou. If you say that you're a follower of Christ, Se você afirma que é um seguidor de Cristo, you must obey Jesus. tens que obedecer a Cristo, a Jesus. If you claim to follow him, Se você reivindica que o segue, but you always disobey him, mas você continuamente desobedece a ele, you will not follow in his steps. não haverá de seguir nos seus passos. You refuse to obey his commandments. Ou você recusa de obedecer seus mandamentos. How can you consider yourself a disciple? Como pode se considerar um discípulo? If you truly believe what he teaches, Se verdadeiramente acredita naquilo que ele ensina, then you will faithfully obey his commandments. pois com fidelidade há de obedecer seus mandamentos. Faith brings forth the fruit of obedience. A fé traz a obediência. As disciples who believe our master and follow his commands, Como discípulos que creem no nosso mestre, a seus mandamentos, we will be good witnesses to others. seremos bons testemunhos aos demais. By our conduct, we will recommend Christ to those who do not know him. Pelo nosso conduta, haveremos de comendar a outros. Disciples should become disciple makers. E discípulos devem se tornar fazedor de discípulos. So when you are a disciple Então, você sendo um discípulo who has denied himself, que tem se negado, who bears his cross, que leva a sua própria cruz and who obeys Jesus' instruction, e que obedece às instruções de Jesus, you will find a life of blessing and joy. encontrará uma vida de bênçãos e alegria. There will be hardship and difficulty, Sim, haverá dificuldades e coisas difíceis. it's not an easy life, Não é uma vida fácil, but it is a very good life. mas é uma vida muito boa. It leads to deeper fellowship with God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost. Segue com um aprofundamento de comunhão com Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. It is a life which bears good fruit to the glory of God. É uma vida que dá um bom fruto para a glória de Deus. And you will live at peace E você viverá com paz as you rest in your Savior and His completed work. na medida que descanse no Salvador e na sua obra terminada por você. Let us pray together. Oremos. Lord, you have called us to a challenging and difficult life. Senhor, tens nos chamado para uma
vida difícil e com muitas situações difíceis. We know how weak we are. E sabemos como somos tão fracos. Please give us your full grace Por favor, nos dá a sua plena graça, so that we can deny ourselves, que possamos negar a nós mesmos, that we can take up our crosses, que possamos conduzir as nossas cruzes and that we can follow our Savior. e que possamos seguir o nosso Salvador. For in His name we pray. Amen. Pois em seu nome nós oramos. Amém.